Sementes de Fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, aqui estamos na graça e na paz do Senhor, para, dentro do compromisso que temos com Deus e com a sua palavra, trazer para o seu coração a mensagem de fé, de esperança, e que possa causar bênção para a sua vida e para a sua família. Convido a todos para lermos um texto da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, os versículos 15 a 22. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Muito bem, meus amados, eu tomo esse texto nessa oportunidade porque nós estamos antecedendo uma semana que é considerada a Semana Santa. Os fatos que aconteceram naqueles dias, todos nós conhecemos, mas devemos nos reportar a esse texto sagrado, aqueles fatos, para dali extrair algumas lições preciosas para a nossa vida, para o nosso caminhar no dia a dia, no tempo que estamos vivendo. Esse texto retrata o momento quando o Senhor Jesus foi traído por um dos seus e entregue nas mãos das autoridades religiosas da época, que condenou Jesus à morte. Mas eles não tinham o poder civil, tinha apenas o poder religioso. Uma autoridade civil deveria então sentenciar Jesus, atendendo a ânsia, o desejo, a vontade daquela multidão, especialmente dos religiosos. Então o Senhor Jesus fora levado à presença do governador da época, que era Pôncio Pilatos. Pilatos ouviu todas as acusações contra o Senhor Jesus e começou a interrogar o próprio Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, diante de Pilatos, silenciou. Ele não abriu a sua boca para cumprir o que estava escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Todos nós conhecemos bem esse fato, mas o que me chama a atenção nessa oportunidade foi exatamente a atitude de Pilatos diante do Senhor Jesus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Aqui diz que ele sabia perfeitamente que o que levou as autoridades a entregar Jesus era exatamente a inveja, porque sabia que Jesus era um homem popular, uma pessoa que tinha uma unção especial, que atraía as multidões, que realizava milagres, enquanto os religiosos da época não tinham mais o controle do povo, era apenas uma falsa religião que já não satisfazia mais a população. E Jesus surge como o Messias, como o Salvador, trazendo uma mensagem de paz, de esperança e de fé e, sobretudo, realizando grandes milagres. Tudo isso provocou muita inveja naqueles religiosos que, de fato, intentaram matar o Senhor Jesus e agora o entregava na mão do governador. Quero dizer o seguinte: Pilatos tomou uma atitude diante daquele julgamento, ou naquele julgamento ele tomou uma atitude. Veja vocês, e é algo que hoje a população, a humanidade tenta fazer, que é transferir a sua responsabilidade, a sua decisão para uma outra pessoa. Essa decisão a respeito de Jesus é uma decisão pessoal. Ninguém pode transferir para uma outra pessoa.
Quantas pessoas, quando confrontados com a pessoa de Jesus, eles simplesmente dizem: eu vou consultar meu pai, consultar minha mulher, consultar minha mãe, consultar meu esposo, vou consultar os meus amigos. Mas não há como fazer isto. A respeito de Jesus, quando confrontado com a pessoa de Cristo, a escolha tem que ser pessoal. Você não pode tentar transferir isso para ninguém. Pilatos se valeu de um artifício, daquele costume da época, de, por ocasião da Páscoa, soltar um preso, um condenado, um sentenciado. Ele quis então transferir para a multidão, devolver para as autoridades religiosas aquela decisão, dizendo: olha, nós temos um costume de soltar um preso e vocês escolham, Cristo ou Barrabás. Ele não quis tomar a decisão, mas ele teria que tomar a decisão. Ele estava ali para isto, assentado no tribunal, era o juiz, não podia transferir para outro. Hoje você está colocado diante da mesma situação. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou negá-lo, ou rejeitá-lo. Você não pode simplesmente dizer: meus amigos, minha família, o futuro. Não, a decisão é sua, é uma decisão pessoal. E não queira, à semelhança de Pilatos, transferir essa decisão para alguém ou para mais tarde. Essa decisão, além de ser uma decisão pessoal, tem que ser uma decisão urgente. O momento era aquele, não haveria como marcar uma nova audiência, transferir para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. A respeito de Jesus, quando a mensagem chega ao seu coração, meu amigo, quando a palavra te alcança, a decisão tem que ser na hora. É uma decisão urgente, até porque, de fato, o tempo urge e precisamos, a respeito de Cristo, o mais rápido possível, tomar a nossa decisão. Não há como você não fazer isto. As pessoas, quando confrontadas a respeito de Jesus, não tem como, não tem outra saída. Ou aceita ou rejeita. Ou recebe a Cristo ou você despreza a Cristo. E essa decisão tem que ser uma decisão urgente. Mas, sobretudo, essa decisão tem que ser uma decisão firme e corajosa. Pilatos quis usar de um artifício. Todos sabemos que ele pegou uma bacia d'água e lavou as mãos, dizendo: eu não tenho culpa, eu não me envolvo nessa situação. Como não? Ele era o governador, era o juiz, não há como lavar as mãos. A pessoa precisa assumir a responsabilidade de aceitar ou não aceitar Jesus Cristo. Nesse ponto não há como ficar neutro, não tem jeito. Ou você é do lado de Jesus ou você é contra Jesus. E quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais essa decisão tem que ser firme da sua parte. Pilatos quis se esquivar, lavando as suas mãos. Quantas pessoas também dizem: eu não sou a favor de Jesus, não sou contra Jesus, simplesmente não me envolva nesse assunto. Não tem como você sair dessa. A palavra já atingiu você. O Evangelho já está na sua casa, já está na sua vida. Você já ouviu o som do Evangelho. Então, seja prudente, seja sábio. Não tente lavar as mãos, mas decida-se por Jesus Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas tentam deixar para depois. Nós temos um exemplo disto quando o apóstolo São Paulo pregou lá em Atenas. Depois do seu sermão, houveram 3 atitudes em relação ao sermão de Paulo. Muitos criticaram a Paulo, zombaram do apóstolo São Paulo, desprezaram a pregação de Paulo. Muitos disseram: depois te ouviremos novamente. Quando as pessoas deixam para depois a decisão, deixa para o amanhã. Mas felizmente, um terceiro grupo chegou, aproximou do apóstolo e recebeu a mensagem aceitando Jesus como Salvador. Que você possa fazer parte desse terceiro grupo, daqueles que se aproximam e aceitam Jesus como Salvador. Um dia você terá que tomar essa decisão. Pilatos disse: que farei de Jesus chamado Cristo? Você também precisa saber o que fazer com Jesus chamado Cristo. Graças a Deus, milhares de pessoas, milhões pelo mundo afora, e podemos dizer até bilhões de pessoas tomaram a decisão certa. Quando colocados diante dessa decisão, confrontados com a pessoa de Jesus, eles escolheram Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O resultado de tudo isto é a vida eterna. É uma vida de paz, de prosperidade, de bênção aqui e depois a vida eterna.
Enquanto aqueles que não aceitam Jesus, não há outra sentença senão a condenação. Porque Jesus falou: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O que fará você de Jesus nesse dia, nesta hora, nesta manhã? Receba-o no seu coração, aceite como seu Salvador e você vai experimentar o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo e vai garantir para você uma vida boa aqui e depois uma eternidade feliz com Deus. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus. Sementes de fé.